E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Transmissão Paulistas e especificamente sobre a TRPL4, que são as ações preferenciais. É um tipo de empresa que muita gente gosta, é transmissora de energia elétrica, uma empresa consideravelmente perene, pagadora de dividendos, então os investidores acabam gostando principalmente porque ela cumpre diversos requisitos para ser uma ação com perfil de carteira de investimentos, com foco previdenciário, com foco para o futuro. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, eu coloquei diversas informações. Alguns números aqui foram retirados do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você é daquelas pessoas que já assusta com muito número, muita informação, fica tranquilo que a gente vai passar passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender. Quando a gente volta aqui na planilha, TRPL4 com valor atual de R$ 22,01, dividendo esperado na casa de 6%. Se você já acompanha o canal, você sabe que aqui poderia ser 6, 8, 10, o número que você deseja receber em dividendos com base nos seus investimentos. Aí aqui nós temos a relação de dividendos pagos por ano de 2018 a 2022. Para quê? Para a gente, primeiramente, poder visualizar se eles oscilam muito e, em segundo momento, para a gente fazer uma média para ter uma tomada de decisão melhor. Então aqui embaixo o dividendo médio com base nessa relação de 5 anos ficou na casa de R$ 2,21 e o dividendo dos últimos 12 meses, que seria o último resultado apresentado, na casa de R$ 1,06. É legal a gente visualizar essa questão da média e do último resultado por conta do seguinte. Primeiro que com a média a gente consegue evitar se expor a esses resultados que talvez não sejam recorrentes, e em segundo momento a gente faz um valor ali mais conservador para a tomada de decisão. E quando a gente olha para o último resultado, a gente consegue visualizar a situação atual que a empresa está apresentando e a gente consegue fazer comparações. Então a gente une muito mais informações para auxiliar na tomada de decisão. Então aqui quando a gente vem no preço justo com base no dividendo médio aqui de 5 anos, que seria esses R$ 2,21, e seguindo por esse dividendo esperado de 6%, a gente chegaria num preço justo com base no dividendo médio de R$ 36,81. E quando a gente olha para o último resultado, um preço justo na casa de R$ 17,71. Ou seja, com base na média, estaria tecnicamente descontado com base no valor atual. Quando a gente olha para o último resultado, já ficou aqui na casa de 17,71, um valor inferior ao valor atual, que poderia dar uma sensação que talvez ela esteja cara. Mas aqui é legal a gente visualizar o seguinte: conforme a empresa vai fazendo investimentos ou tendo resultados diferentes, esses valores mudam. Fora isso, tem a questão do payout, que seria a parte dos lucros que a empresa distribui. Então aqui a gente olha para o dividendo, mas o dividendo que foi distribuído não necessariamente foi a totalidade. Ou melhor ainda, talvez a empresa esteja fazendo novas aquisições de concessões, por exemplo, o que impactaria em resultados, porém é um investimento ali com foco no futuro e quando essas coisas fossem se normalizando e essa receita fosse entrando, as lucratividades aumentariam. Então a gente utiliza esses números para ter um norteador, porém a gente vai visualizar ali ao lado depois a capacidade de dividendos com base nos lucros para a gente conseguir juntar essas duas informações e aí sim ter maiores informações, o que possibilitaria em uma melhor tomada de decisão, porque a gente conseguiria visualizar o preço justo com base nos dividendos, visualizar a capacidade de pagamentos, as lucratividades, se elas são constantes ou se elas oscilam muito, e fora isso, você deve se aprofundar em questões de projetos para o futuro, porque aqui a gente está olhando para os resultados do passado. Então a gente tem que analisar o passado, visualizar o presente e projetar o futuro. A hora que a gente une essas três pontas aqui, a gente consegue tomar uma decisão muito melhor. Então agora a gente vai visualizar as lucratividades para a gente conseguir ver a capacidade de pagamento de dividendos das ações da Transmissão Paulista. Então aqui nós temos valor de mercado de 16 bilhões 794 milhões, a relação de lucratividades de 2018 a 22, no mesmo esquema do dividendo, para a gente evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes, e para a gente conseguir acompanhar se as lucratividades oscilam muito ao longo do tempo. Então aqui o lucro médio com base nessa relação aqui de 5 anos ficou na casa de 2 bilhões 457 milhões e o lucro dos últimos 12 meses 2 bilhões 262 milhões. E agora a gente vai visualizar o indicador PL, que é um indicador que demonstra o número de anos que você levaria para ter o retorno do seu investimento. Como que a gente analisa esse indicador? Digamos que o resultado dele seja 10. Se a Transmissão Paulista trouxer por 10 anos a mesma lucratividade e distribuir todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Porém, esse resultado ele não é estático. Como é preço por lucro, o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, ou seja, esses resultados eles oscilam ao longo do tempo.
mas é apenas para você ter um norteador. Então, quando a gente volta aqui na planilha, o preço-lucro com base na média ficou na casa de 6,83, ou seja, um retorno de investimento em algo em torno de 6 anos e meio a 7 anos. E o preço-lucro com base nos últimos 12 meses ficou na casa de 7,42, ou seja, um retorno de investimento em algo em torno de 7 anos e meio. Aí agora a gente vai conseguir visualizar a capacidade de pagamento de dividendos com base no lucro médio e no lucro dos últimos 12 meses, se guiando por uma distribuição de 25% a até 100% dos lucros, que seria distribuindo toda a lucratividade. Então, com base no lucro médio, a gente teria uma capacidade de pagamento de dividendos entre 3,6 a até 14. Aqui, distribuindo de 50% para cima, já teríamos um dividendo interessante. E a capacidade de pagamento de dividendos com base no lucro de 2022 ficaria entre 3,37 a até 13,47. Mesmo esquema, distribuindo de 50% para cima, já ficaria um dividendo bem atrativo. Então, até o momento, o preço está aparentemente, no mínimo, sendo uma oportunidade para que você estude caso faça o seu perfil. Por mais que ali, com base no último resultado, ficou na casa de 17, a gente conseguiu visualizar aqui nessa outra ponta que as lucratividades são constantes e que a capacidade de pagamento de dividendos ela é bem interessante em relação ao que a empresa gera de lucratividades. Então, se a empresa distribuísse uma maior quantidade desses lucros, a gente oscilaria aquele valor de preço justo que foi gerado com base no dividendo de 2022 e seguindo por 6%. Então, até esse momento, a empresa teria um preço interessante para ser estudada, uma métrica de preço-lucro que seria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo bem reduzido, ali na casa de 7 anos, e uma capacidade de dividendos muito interessante entre 6,5% a 14%. Mas é claro que isso daqui são todos cálculos efetuados com o histórico do passado, por isso que eu falei para vocês. Você analisa o passado, visualiza o presente para ver como que estão sendo as tomadas de decisões, se a empresa está fazendo novas entradas em concessões e etc, para aí sim você projetar o futuro. Porque se a empresa estiver adquirindo novas concessões, você sabe que talvez nesse curto espaço de tempo tenha menores lucratividades ou menores distribuições de dividendos, porém você estaria semeando para colher em médio a longo prazo, porque daí conforme essas concessões começassem a trazer receita, poderia aumentar as lucratividades e, consequentemente, aumentaria os dividendos. Então você tem que usar essas três vertentes. Olha para o passado, visualiza quais estão sendo as tomadas de decisões da empresa e aí sim você consegue projetar o futuro. Então aqui quando a gente visualiza a pontuação de 0 a 5 estrelas, para a primeira estrela, que é a estrela do preço, eu considerei uma estrela por completo, apesar de o preço justo com base nos dividendos dos últimos 12 meses ter ficado com um valor de 17, que seria inferior ao valor atual. Quando a gente olha para as lucratividades, a gente consegue visualizar que elas são constantes e que a empresa poderia sim ter dividendos maiores conforme distribuísse mais dessas lucratividades. E aí sim esse resultado mudaria. Então eu considerei o preço como uma estrela porque ele pode ser ao menos uma oportunidade para estudo. Na parte da segunda estrela, também considerei uma estrela, que é a estrela do dividendo. A gente conseguiu ver que, distribuindo de 50% para cima, já teríamos um dividendo extremamente considerável, entre algo em torno ali de 6,8% a até 13%. Para a parte do preço-lucro, que seria a terceira estrela, também considerei uma, porque ficou um retorno de investimento ali inferior a 10 e na casa de 7 anos. Para a quarta estrela, sempre que a empresa traz lucratividades aqui de 2018 a 22, ou seja, nos últimos 5 anos, eu também considero uma estrela por completo. E para a quinta estrela, que seria a estrela da continuidade desse serviço, eu também considerei uma estrela, porque essa transmissão de energia elétrica a gente necessita dela, tanto é que as concessões são concessões ali de 20, 30 anos, então considero que seja um serviço, uma prestação de serviço perene, então também considerei como uma estrela. Então, as ações da Transmissão Paulista foram mais uma das empresas que entraram para esse grupo que conseguiu uma totalidade de 5 estrelas para um total de 5, sem perder nenhuma pontuação. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!